musiquinha pra gente ficar com mais saudade da missa ainda. Essa é uma musiquinha que a gente toca bastante nas nossas missas de sábado, não é? E canta, né? O grupo toca e a gente canta. Então eu escolhi essa daí, pra gente ficar com mais saudade ainda, pra quando a gente voltar com o coração transbordando de alegria. Agora no tempo comum, né, nós acabamos a festa de Pentecostes, todo aquele tempo pascal, então essas músicas vão se tornando mais frequentes. E são músicas legais porque todo mundo sabe cantar, especialmente as crianças, né, para que participam da missa, são músicas fáceis de lembrar, de cantar, de repetir. Então eu escolhi essa musiquinha para aumentar aí para bater mais forte o nosso coração ainda, né? Meu boa tarde aqui para a Heloísa, que está assistindo, a Solange, a Cristina, que bom, Cristina, ter você aqui com a gente. Aurora, Murilo, um beijo para vocês. Carla, Rívia, boa tarde, Rívia. Ângela Iglesias, boa tarde. Quem mais? A Marli, um beijo, Marli, um beijo para a família. Luciana Santana. O Marcos, a Luciana está acompanhando com o Marcos. Oi, Marcos, boa tarde. Que saudade de vocês. Que saudade de todos, né? Eu fiquei pensando essa semana, eu ouvi alguém falando assim, isso não é nem quarentena, mas é cinquentena. Acho que foi aqui em casa mesmo. E eu falei, é cinquentena mesmo. A gente já ficou aí 50 dias, a gente está vivendo o tempo litúrgico literalmente, assim, bem, né? Prestando muita atenção nisso. Vários comentários, assim, que acompanhando as missas, as transmissões, os padres falando que as pessoas se fortaleceram na oração, porque buscaram mais. Às vezes eles percebem nas lives que dependendo dos horários, as igrejas naquele horário tinha menos gente do que nas lives, porque as pessoas, né, procuram assistir, procuram participar dessa forma. Hoje a gente vai começar, eu quero começar aqui as nossas orações nos preparando, rezando para as pessoas que estão retornando ao trabalho. Esta semana já tem gente que vai voltar a trabalhar, já teve, né, no grupo de mães lá da Heloísa, da escola, já teve mães e pais que voltaram a trabalhar. Pedir especialmente para eles, pela saúde deles, pela coragem, pela fé, para que todo aquele medo, né, que a gente falou na semana passada, não aquele medo de desespero, de que algo ruim vai acontecer, se faça apenas aquele medo de precaução, de cuidado, que já deixa de ser medo. É um cuidado, né, que a gente tem que tomar com a gente, com o próximo também. Rezar pelas crianças que vão ficar em casa, como vai ser essa transição toda, colocar todas essas situações novas que nós vamos aprendendo a viver nesse tempo, a conviver, a se fazer presente nesse tempo, vamos colocar aqui, ó, nas mãos de Jesus, nas mãos da Santíssima Trindade. Vamos refletir hoje este mistério da Santíssima Trindade. Tem gente aqui, o Bezerra, nosso coordenador de ministros, sempre presente nas missas atualmente. Edilson, lá do interior. Oi, Daniel, boa tarde, Daniel. Denise, boa tarde, gente. Que bom ter vocês aqui com a gente. Já faz parte, né? Essa semana eu recebi alguns comentários a respeito desse momento que me deixaram bem feliz. Me fortalece, porque as pessoas acabam falando assim, que bom que eu posso rezar com você, que bom que esse momento, que tem esse momento, porque são tão poucos, né? E eu quero convidar vocês agora, assim, que as coisas estão ficando, né, mais, a gente vai ter que sair pra rua, né? A gente sai com os cuidados. Passa na igreja, faz uma visitinha, mesmo a porta encostada, você pode entrar,
fazer uma oração lá no sacrário, lá no Santíssimo. Faça uma oração para você, para sua família, tá bom? Vem de máscara, traz o seu álcool gel, entra num horário assim tranquilo, sem ficar vazio. A semana passada eu não falei aqui porque ainda estava no calor da emoção e também não achei que não devia. Mas eu fui um pouco antes da nossa live, eu e a minha filha, nós fomos lá preparar o altar, deixar tudo preparadinho para a missa de domingo, a missa de Pentecostes. E quando a gente terminou, a minha filha falou assim: nossa, essa igreja uma hora dessa era para estar cheia de criança por aqui. E eu olhei e falei: nossa, que pena a gente preparar tudo e deixar tudo fechadinho, tudo guardadinho lá dentro, para depois vocês poderem assistir, participar da missa no dia seguinte. E eu saí com o meu coração apertado. Mas depois eu tinha preparado todo o nosso encontro, conversei com vocês, me alegrei, fiquei muito feliz com a presença de Dom Jorge, que participou com a gente mais uma vez na catequese. Vou reforçar o pedido para que ele venha um dia participar da nossa catequese ao vivo. Nossos catequistas vão ficar muito felizes de ter essa visita. Então são momentos que acabam nos fortalecendo. E obrigada a vocês por passar isso para mim também, porque é uma troca, né? É uma comunhão, uma comunidade. Então, isso nós vamos ver como a Santíssima Trindade reflete essa comunhão. Então, vamos começar rezando. Também quero colocar: oi, Ana Clara. Oi, Carla, que chegou mais cedo hoje. Oi, Rosa. Eu quero colocar aqui também as pessoas que voltam a trabalhar, as pessoas que sempre trabalharam. A gente lembrou dos enfermeiros, dos médicos, dos supermercados, mas assim, eu quero lembrar de todos. Da tiazinha da limpeza, da faxineira, aquela que cuidou para que tudo estivesse limpinho, para que não faltasse o álcool, para que a bancada estivesse limpa, o quarto. Já imaginou quanto que esse pessoal não trabalhou? E troca a cama, e arruma a cama. Olha, foi mesmo muito trabalho, né? Para quem está em casa, rezar pela saúde das pessoas mais próximas. Nós temos passado aí algumas situações que a gente sabe daqui, sabe dali. Nem tudo é Covid, nem tudo é vírus, mas situações que até acho que a própria situação, o estresse e tudo levou que as pessoas ficassem um pouquinho mais doentes. Então vamos colocar todas essas intenções. Hoje a gente começa a nossa oração assim. Vou pegar aqui o livrinho do Padre Paulo Gil, que muito me ajuda nessas lives. Os motoristas, a Carla tá lembrando aqui dos motoristas, verdade, Carla. Eu estava até vendo uma reportagem agora há pouco sobre isso, sobre os motoristas de ônibus, porque assim, os motoristas particular, de ônibus, das empresas, de entregas, enfim, mas assim, imagina esses motoristas, né, o motorista de carros, né, de táxi, aplicativo, enfim, quantas pessoas não passam por eles, né? Às vezes a pessoa está começando a trabalhar, retornando ao emprego, ela vai pegar o ônibus de manhã, ela vai sair de casa todo preparado, higienizado, vai participar daquela viagem, vai chegar no trabalho, vai ficar no trabalho e depois vai voltar. Mas esse motorista ficou lá durante muito tempo com as pessoas ali, trocando de pessoas toda hora. Então existe uma preocupação com esses motoristas. E também todos os outros, né, que estão aí pra lá e pra cá, trocando de lugar toda hora. Eu também fiquei pensando neles, bem lembrado. O Daniel colocou até uma hashtag ali, vem Dom Jorge. Ai, Daniel ansioso pela crisma. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Então a gente começa rezando assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. E daí, na missa, a gente responde: o amor de Cristo nos uniu. Ai, o amor. Vamos ver a Santíssima Trindade. Quanto amor tem aqui. A palavra de hoje está lá em João, capítulo
capítulo 3, versículos 16 a 19. Aqui, isso mesmo. Capítulo 3, versículo 16 a 18, desculpa. Proclamação do Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Olha que palavra, no subtítulo aqui fala assim, Jesus provoca decisão. Olha que palavras provocativas. Essas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavras provocativas, né? Então, aqui fala de um pai que amou de tal forma teu filho que nos entregou o teu filho. Então, aqui nós temos a figura do pai e do filho. Depois, aqui neste pedacinho não aparece, mas tem também o Espírito Santo, que faz parte da Santíssima Trindade. Jesus veio neste tempo, né, recordando este tempo que nós vivemos e nós passamos, ouvindo a palavra de Jesus, sempre falando do Espírito Santo. Então, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este Pai, ele deu o Filho. Este pai foi muito ruim porque ele não quis cuidar do filho dele, ele entregou o filho dele lá atrás. Algumas situações vividas assim, quando o pai estava para entregar o seu filho, vem Deus e fala, não, você não precisa fazer tudo isso. Mas aí vem Deus Pai Todo-Poderoso e entrega o seu único filho por nós. O que nós podemos pensar aí? Será que este pai foi um pai, olha, aquele Deus castiga? Não, é aquele Deus amor. Aquele Deus que tem tanto amor por nós, que também nos fazemos filho dele, já que Jesus nos colocou que o pai dele é o nosso pai, que acabou nos entregando. E Jesus, por sua vez, durante todo esse tempo que nós passamos, nos deixou herdeiros do Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo. Por muito tempo a gente fala, eu, né, especialmente, assim, falando de mim, vivia aí, na minha infância, minha mãe falava assim, a Santíssima Trindade é um mistério. E eu sou uma pessoa que pergunto muito. Eu era uma criança perguntadeira, uma adolescente perguntadeira, depois eu virei uma adulta perguntadeira. E eu queria que minha mãe explicasse esse mistério. E ela falava assim pra mim, mistério não se explica, os mistérios de Deus não se explicam. Os mistérios de Deus você vai passar a vida vivendo, experimentando, e daí você vai entendendo os mistérios de Deus. Mas a gente cresce e eu entendo na simplicidade, na sabedoria da minha mãe essas palavras, que foi a forma que ela teve de me explicar, mas que também fez com que eu buscasse, né? Fosse buscando, já que ela falou que eu ia vivendo, eu tinha que entender como que eu ia viver essa situação. E fui aí crescendo na fé também, graças a Deus, graças a ela, que foi a nossa primeira catequista, a nossa mãe, e fui experimentando essas situações. E ontem o Padre Jeremias disse lá na live dele que a Santíssima Trindade é a comunidade perfeita. São três em um só. Um não é maior que o outro. Um não se sobressai. E que eu também venho a entender que a Santíssima Trindade é a expressão mais pura do amor quando a gente pensa nisso. A semana passada, quando a gente leu lá que o corpo é um e tem muitos membros, aqui também é mais ou menos a mesma coisa, né? Um
é amor, ele é um. Mas o amor dele é tão grande, tão infinito, que se transbordou na doação do filho. O filho é independente do pai, mas também se faz um. E se mostrou ali todo o amor dele, trabalhando, falando sempre do reino de Deus e nos catequizando, nos preparando para viver este tempo. E este amor infinito dele por todos, incansável, mostrando a misericórdia, mostrando a justiça, se fazendo presente no meio do povo. E depois vem o Espírito Santo, dentro de nós, nos conduzindo, nos fazendo buscar a santidade, trabalhando dentro de nós também para que nós sejamos amor. Nós também temos amor, que ser amor, para que este amor frutifique e se faça presente no meio de nós. Quando a gente fala de comunidade, ou vamos falar das pessoas, né? Mas como viver em comunidade, como viver essa verdade de não ser um maior que o outro. Infelizmente a vida nos mostra, às vezes, uma forma diferente, né, de vivenciar essas situações. Mas eu acompanho aí a escola da Ana Clara. A Ana Clara é bailarina, para quem não sabe. Está aí estudando, né, Ana Clara? Mas já é uma bailarina. E aí eu fico pensando, vê se você não concorda comigo. Toda peça de balé, todo ato de balé, todo musical, tem sempre um artista principal, uma personagem principal. E eu imagino como que é para que seja escolhido esse ator principal. E aí fala assim, nossa, mas eu fico imaginando as outras bailarinas. Eu queria tanto ser a principal é a melhor. Mas, gente, se a principal dançasse sozinha, não precisava de mais bailarinas, não é verdade? E o que faz aquela personagem da bailarina principal ser tão especial e ter tanto destaque? Todo o corpo de balé. Então, quando entram os espetáculos e tudo mais, se não tiver lá aquela bailarina que entra fazendo aqueles passos, né, às vezes tão singelos e tão simples, e depois entra aquela outra bailarina linda, maravilhosa, se não tivesse aquela primeira ali para dar aquilo lá, a principal nunca vai entrar primeiro, né? Ou se ela entra, logo tem que entrar atrás todo aquele corpo de balé para dar sentido a tudo aquilo. Então, olha só como é preciso que o amor transborde um pelo outro. Nessa situação também que a gente vive, o nosso amor de cuidado um pelo outro, para que todos agora, quando nós voltarmos às nossas atividades, a gente não pode voltar ali e falar, bom, eu vou levar o meu álcool gel, a minha máscara, vou lá na missa, vou sentar, limpar o meu banquinho, sentar, participar e ir embora. Não é assim, né, gente? A gente tem que pensar no próximo. Eu até pensei aqui, olha só, quando a gente começar a sair na rua, para que o outro cuide de mim também e eu cuide do outro, seria bom a gente levar uma máscara novinha com a gente. Uma que a gente não vai usar. Porque, de repente, se a gente tiver que ir em algum lugar, aqui aconteceu essa semana em casa, uma pessoa, precisei consertar minha máquina de lavar, e o moço veio e falou, e agora para eu entrar? Eu esqueci minha máscara. Então eu tive que ceder uma máscara para ele. Eu tinha uma máscara novinha aqui e cedi uma máscara para ele. Então acho que é bom a gente começar a carregar aí uma máscara para o outro, né? Porque se a gente de repente, ao invés de fugir do outro, a gente acaba ajudando também. E a convivência vai ficar menos fria, né? Porque já me falaram assim, nossa, a gente entra no ônibus, parece que tá tão quieto, né? Todo mundo se sentando longe, enfim. Então a convivência vai ficar menos fria com aquela pessoa que não está ali, não sabemos porquê, e a gente ajuda a se conscientizar. Aí falando também nesse Pai, nesse Deus aí, que parece ser um Deus autoritário, né? Eu fiquei pensando também como que eu falaria isso para as crianças.
a maioria das pessoas que assistem, né, a Sofia está assistindo com a Kátia. Oi, Sofia, oi, Kátia. Mas algumas mães, muitos adultos assistem. A Márcia, oi, Márcia. Eu fiquei pensando como que eu vou passar para as crianças essa situação, né, de que o Deus não é esse Deus castiga, esse Deus ruim, essa situação que, ele nos amou tanto que ele entregou o seu filho. Como pode? Eu acho que todos nós já passamos uma situação parecida, mesmo aquele que é filho único, talvez tenha passado uma situação parecida com um primo. Assim, vou dar o exemplo, pegar o exemplo dos meninos agora. Tem um console de videogame na casa e aí 2 para dividir esse videogame. E aí o que acontece? Um deles quer jogar um jogo e o outro quer jogar um jogo diferente. Então vamos combinar. Eu jogo até as 3 da tarde e a partir das 3 da tarde você pega o jogo para jogar o seu jogo. Combinado, belezinha. Aí o outro ficou ali no celular pequenininho, jogando, mas ele queria mesmo aquela tela grande da TV, do computador, aquela cadeira mais gostosa, o cantinho mais gostoso do sofá para jogar. Quando deu 3 horas, o que acontece? Vou dar um nome bem legal para esse menino. Um nome bem comum, deixa eu ver. Lazinho. O Lazinho falou assim: deixa eu jogar, porque já chegou minha hora. E aí, o outro lá, o amiguinho dele, o primo, que agora eu nem lembro o nome mais, um nome assim muito comum, falou assim pra ele: não, tô no meio da partida, não vou deixar você jogar, tô no meio da partida, agora não posso, mas a gente combinou, era o meu horário. E aí o que acontece? Vira ali uma briga, né? Uma discussão que acaba assim, nenhum dos dois tá jogando, né? Estão discutindo. Vem a mãe e fala o quê? Pronto, acabou, nenhum dos dois joga. Já aconteceu isso, gente? Fala a verdade. E os dois, né, as crianças aí, acabam se revoltando contra aquela mãe. Pronto, a mãe castigou os dois. A mãe castigou os dois, não deixou os dois jogarem. Não é justo, mãe. Era o meu horário. Eu não quero nem saber, virou uma briga, encheu a minha cabeça aqui e eu não quero que nenhum dos dois joguem agora. Vai cada um pensar na situação, vamos tomar um lanche, vamos conversar, daqui que a televisão agora é minha, quem vai assistir televisão sou eu, enfim. E aí fica aquele sentimento que comigo já ficou também com a minha irmã, né? Eu e a minha irmã já passamos por algumas situações, não era pro videogame, porque nem existia. Mas aí falava assim, poxa, não é justo. Não é justo, a gente tinha combinado. Mas pensa, será que essa mãe fez isso porque não gostava de um, não gostava de outro, era para proteger, era para defender, era para ela ficar com a TV? Eu prefiro pensar que essa mãe fez isso porque o amor dela é tão grande por essas duas crianças que ela não queria briga, ela quer o amor. Então, se é uma forma dela mostrar, olha, vocês não podem chegar a este ponto. Vamos conversar, por mais difícil que seja. Poderia falar, então tá, você vai terminar essa partida, depois é a minha vez. Mas às vezes a gente não espera, a gente não sabe esperar, a gente não entende a situação do outro. E enfim, acaba fazendo com que fique ali um desgaste, né? E essa situação acaba provocando, né, se a gente for refletir com essa situação, em outras situações da vida da gente, até mesmo adultos, que isso acaba acontecendo sem necessidade, porque não se colocando no lugar do outro, querendo se fazer mais importante, achando que o outro está sempre ali numa perseguição, enfim. A gente tem que saber lidar com as situações e fazer com que essa vida trinitária aí que a Santíssima Trindade mostra se faça presente nos nossos gestos, nas nossas atitudes. Quando a gente faz a nossa catequese, a gente sempre leva exemplos, né? A semana passada eu até falei isso, o catequista não gosta de lousa, não gosta de TV, não gosta dessas coisas, gosta de filminho a gente gosta.
Mas aí a gente gosta mesmo é de falar, de conversar. E aí, para mostrar a união da Santíssima Trindade, eu trouxe aqui uma forma de mostrar através de um exercício aqui, de um exemplo. A gente fez na missa do ano passado, mas eu falei, vou fazer de novo com eles, né? Quem sabe a Cristina está perguntando se o Murilo está também. A Aurora estava lá, então acho que o Murilo está. Então quem sabe quem não foi na missa, ou quem está assistindo aí, quem não participa da missa da catequese, faz aí com as crianças da casa, conversa sobre a Santíssima Trindade, né? Não fica só nesse... é só um mistério. Vamos explorar este mistério, vamos conversar sobre ele, vamos ver o que Deus nos provoca, né, nas leituras, o que Jesus nos provoca na meditação. Então aqui, olha, nós temos água. O que a água nos remete? Ao Deus Criador, a Deus que aos presentes que Deus nos deixou, né? E aqui neste outro copo eu tenho um suco com o sabor e o açúcar. Já está misturadinho aqui. E aí o que acontece com a Santíssima Trindade? Eu não tenho, quando eu faço a minha oração, eu rezo para o Pai, eu rezo para o Filho e eu rezo para o Espírito Santo. Eu posso sim rezar por cada um deles, porque são pessoas distintas, como eu falei, mas quando eu rezo para a Santíssima Trindade, quando eu penso na Santíssima Trindade, eu penso nela em uma só. Já não dá mais para separar. E é assim com esse suco, gente, olha só. Eu vou colocar aqui o sabor, o sabor, aquilo que dá cor, que dá vida, né? É o Espírito Santo. E o açúcar é que nos adoça, nos amansa, nos faz ser felizes, Jesus, tá bom? Então olha aqui, eu vou fazer o meu suquinho bem fortão, com a cor do amor. Escolhi o vermelhinho, a cor do amor. Que cheirinho de morango. Olha aqui. Pronto. E agora? Eu posso separar? Eu posso... Se eu fizesse esse suco só com água e açúcar, ia ficar completamente sem graça. Tem gente que toma suco sem açúcar, mas quando a gente toma suco sem açúcar, a gente toma suco geralmente de fruta, porque já tem o açúcar da fruta, não tem jeito. Então o doce sempre está presente. Mas eu não consigo mais separar. E a Santíssima Trindade é assim também. Quando a gente vive em união, a gente vive em comunhão, a gente respeita, entende o próximo, que ele não é maior, não é menor, ele está comigo, nós estamos todos juntos, é assim, não tem mais como separar. É por isso que a gente às vezes fala, eu não vou fazer mais isso, chega, acabou, mas a gente está ali de novo, né? É diferente do amor, o amor de casal, o amor de homem, de mulher. Esse aí é um amor de duas pessoas, se faz um ali quando vem o filho e tudo mais. Mas a forma como um olha para o outro, nesse amor de casal, é diferente desse amor de Deus, esse amor de Pai, esse amor de Jesus, essa vivência do Espírito Santo. É esse aqui que já não desmancha, não separa e nos dá cor e sabor à nossa vida, tá bom? Deixa eu ver aqui quem tá... o Murilo tá com a Célia. Oi, Eliseu. Eliseu chegou atrasado. Bom, gente... Quem mais? A Paula. Que bom, Paula, vendo com o Pedro. Gente, que saudade que eu tô de todos vocês. Meu Deus, quando que a gente vai se encontrar de novo, né? Em breve coloquei lá para as pessoas que são da catequese, que em breve a gente está pensando aí em se encontrar virtualmente, fazer uma reunião de paz, matar a saudade, ver o rostinho das crianças. A
gente estava se organizando, depois aconteceu alguns imprevistos, mas assim, a gente aos poucos vai se ajeitando pra gente conseguir se encontrar. E depois eu vou ver, no dia aí, eu acho que as catequistas vão concordar comigo, quem mais acompanha a gente, participar com a gente desse encontro de oração aí com os pais e com tudo mais. Eu acho que a Márcia já está convidadíssima. A Márcia que não falta aqui. Gente, quem não assistiu ontem a live do Padre Jeremias com a Rosa e a Rívia, assistam. Porque essa live, ela tá falando de tudo que vai acontecer nos próximos dias aí, até lá o dia do Sagrado Coração. Eu não vou falar para vocês irem lá e dar uma olhadinha. Essa semana a gente celebra Corpus Christi, porque nós folgamos Corpus Christi, mas não celebramos Corpus Christi. Então a gente vai celebrar Corpus Christi na quinta-feira. E no sábado é dia do nosso padroeiro, nosso Toninho, nosso Santo Antônio. No sábado eu vou só adiantar uma situação. Todo ano a gente vai para a igreja no dia de Santo Antônio, a nossa igreja lota de pessoas, é uma festa tradicional, um santo tradicional. E o que as pessoas muitas vezes vão buscar? O pãozinho de Santo Antônio, né? Só que por conta dessa situação, fica meio difícil da gente entregar o pão de Santo Antônio. Então, ao invés de vir buscar, nós vamos vir trazer. Então, durante todo o dia, durante o horário de expediente da secretaria, vai ter ali alguns carrinhos, algumas coisas assim, pra gente doar a cesta básica. Vocês vejam quantas pessoas aí, agora retornando às atividades, infelizmente nós já sabemos que muitas pessoas não vão ter o seu emprego de volta, ou estão já passando por dificuldades, as pessoas que trabalham de forma autônoma, então vão precisar aí de estar suprindo as necessidades pelo menos básicas. Então, ao invés de nós virmos para a igreja buscar, a gente dá uma passadinha ali, sem aglomeração, no horário que a gente pode, porque daí não junta muita gente, e doa ali um alimento para a cesta básica. Lá na live tem quais são os alimentos que eles precisam mais. Então depois está salvo aqui na página, mas durante a semana vocês ainda vão ouvir falar, vai ser replicado, vai ser colocado nos grupos. Procura doar 1 quilo de alimento, tá bom? E também, quem estiver precisando de alguma coisa, não se acanhe em pedir, né? Passa ali na igreja, dá uma ligadinha, explica a situação e a gente vai ver o que pode fazer. Porque às vezes a gente pede, acha que está todo mundo bem e às vezes não está. Então, se alguém também estiver precisando de alguma coisa, alguém que você conhece, não é assistido dos vicentinos aí, dá um toque pra gente ver o que a gente pode fazer, tá bom? A Cristina tá lembrando dos coroinhas, é verdade, Cristina, que saudade dos coroinhas, né? Fiquei pensando como é que vai ser depois com os coroinhas. A gente vai ter que aprender. Eu gosto muito de assistir programas, filmes e séries históricos, né? De tempos antigos, de épocas. E a gente fica vendo como eles viviam antes. E era tudo tão simples. Eles viviam de forma tão simples, e as coisas aconteciam, né? Então a gente tem que aprender a viver de forma mais simples. A gente tem que aprender a reclamar menos, né? Esperar menos, viver o tempo dia após dia, tá bom? Para encerrar, gente, a nossa oração, eu vou pegar uma das leituras da missa de amanhã, que é a segunda leitura, é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo escreveu para os Coríntios diversas vezes, mas 2 cartas aparecem aqui na Bíblia. E a primeira carta fala da comunidade. Então a gente viu aí no tempo litúrgico anterior essas cartas aí falando de como as comunidades devem ser. E a segunda carta, a introdução dela aqui na Bíblia, o título é A Força se Manifesta na Fraqueza. Ele já tinha escrito para eles, já tinha falado como que eles deviam fazer, mas não adiantou muito, era um povo teimoso, era um povo difícil, mas ele não desistiu e ele escreveu de novo. E passou
por muitas dificuldades, escrevendo ali, tudo, teve que reforçar várias vezes, todos os ensinamentos de Jesus. Mas olha só como que ele termina essa carta. E eu acho que a gente pode levar essas palavras para essa semana, para este tempo de mudanças, este tempo de retomada, vamos pensar assim, com fé e esperança. Ele fala assim, lá no finalzinho da carta, na conclusão da carta, saudações finais. Ademais, irmãos, fiquem alegres, procurem a perfeição e animem-se. Tenham os mesmos sentimentos, vivam na paz, e o Deus do amor e da paz estará com vocês. Saúdem-se uns aos outros com o beijo santo. Todos os cristãos enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, estejam com todos nós. Amém. Que a gente possa aí tomar essas palavras. Olha só, mesmo ele passando por tantas dificuldades para ensinar esse povo, ele ainda pede que o povo se alegre, ele não se cansa, ele se fez forte e pede a alegria, a perseverança, a paz, o reconhecimento do amor de Deus por nós e vivem, né? Saúdem-se com o beijo santo. Então, que a paz esteja com todos, aí na casa de vocês, com quem você estiver ao seu lado, ou aqui na nossa conversa. Vamos desejar agora a paz de Cristo? Então, a paz de Cristo. A paz de Cristo, que todos estejam em paz na paz de Cristo. O amor de Cristo nos uniu. Amém. Fiquem com Deus, uma boa semana. Vamos ver como que vai ser semana que vem, porque como é dia de Santo Antônio, o padre não passou ainda o horário da missa. Vamos ver como que a gente vai ter a nossa programação aqui, vocês vão ficar sabendo. Um beijo, boa semana, fiquem com Deus, na fé, na esperança, na certeza de dias melhores. Amém. Até mais.